Shalom, queridos! Leitura bíblica. Hoje, dia 4 de julho, o nosso texto está no livro de Josué, no capítulo 6. Ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía, nenhum entrava. Então disse Yahvé a Josué: Olha, tenho dado na tua mão a Jericó e a seu rei e aos seus valentes e valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca. E no 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes. Os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando-se longamente a buzina de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então chamou Josué, filho de Num, os sacerdotes, e disse-lhes: Levai a arca do concerto, e 7 sacerdotes levem 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca de Yahvé. E disse ao povo: Passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado passe adiante da arca de Yahvé. E foi assim, como Josué dissera ao povo, que os 7 sacerdotes, levando as 7 buzinas de chifre de carneiro diante de Yahvé, passaram e tocaram as buzinas, e a arca do concerto de Yahvé os seguia, e os armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as buzinas, e a retaguarda seguia após a arca, andando e tocando as buzinas. Porém, ao povo Josué tinha dado ordem, dizendo: Não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga: gritai. Então gritareis. E fez a arca de Yahvé rodear a cidade, rodeando-a uma vez, e vieram ao arraial e passaram a noite no arraial. Depois, Josué se levantou de madrugada e os sacerdotes levaram a arca de Yahvé. E os 7 sacerdotes que levavam as 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca de Yahvé iam andando e tocavam as buzinas. E os armados iam adiante deles e a retaguarda seguia atrás da arca de Yahvé. Os sacerdotes iam andando e tocando as buzinas. Assim rodearam outra vez a cidade no 2º dia e tornaram para o arraial. E assim fizeram 6 dias. E sucedeu que ao 7º dia madrugaram ao subir da alva, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Naquele dia somente rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que, tocando os sacerdotes a 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo: Gritai, porque Yahvé vos tem dado a cidade. Porém a cidade será anátema a Yahvé, ela e tudo quanto nela houver. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente guardai-vos do anátema, para que não vos metais em anátema tomando dela, e assim façais maldito o arraial de Israel e o turveis. Porém, toda a prata e ouro, e vasos de metal e de ferro, são consagrados a Yahvé, irão ao tesouro de Yahvé. Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes a buzina. E sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande grita, e o muro caiu abaixo. E o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade. E tudo quanto na cidade havia, destruíram totalmente a fio da espada, desde o homem até a mulher, desde o menino até o velho, até o gado e o boi, e o gado miúdo e o jumento. Josué, porém, disse aos 2 homens que tinham espiado a terra: Entrai na casa da mulher prostituta e tirai de lá a mulher com tudo quanto tiver, como se lhe tendes jurado. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos, e a tudo quanto tinha. Tiraram também a todas as suas famílias e puseram-nos fora do arraial de Israel. Porém, a cidade, tudo quanto havia nela, queimaram-na a fogo. Tão somente prata, ouro, vasos de metal e ferro deram para o tesouro da casa de Yahvé. Assim deu Josué vida à prostituta Raabe e à família de seu pai e tudo quanto tinha,
e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros que Josué tinha enviado a espiar a Jericó. Naquele tempo, Josué os esconjurou, dizendo: Maldito diante de Yahvé seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Perdendo seu primogênito, afundará, e sobre o seu filho mais novo lhe porá as portas. Assim era Yahvé com Josué, e corria a sua fama por toda a terra. Salmos. Hoje nós iremos ler 2 salmos, os números 135 e o 136. Salmo 135. Louvai a Yahvé, louvai o nome de Yahvé, louvai-o, servos de Yahvé. Vós que assistis na casa de Yahvé, nos átrios da casa do nosso Deus. Louvai a Yahvé, porque Yahvé é bom. Cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. Porque Yahvé escolheu para si a Jacó e a Israel para seu tesouro peculiar. Porque eu conheço que Yahvé é grande e que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Tudo o que Yahvé quis, ele fez, no céu e na terra, nos mares e em todos os abismos. Faz subir os vapores das extremidades da terra, faz os relâmpagos para a chuva, tira os ventos dos seus tesouros. Foi ele que feriu os primogênitos do Egito, desde os homens até aos animais, que operou sinais e prodígios em meio de ti, ó Egito, contra Faraó e contra os seus servos, que feriu muitas nações e deu morte a poderosos reis, a Seom, rei dos amorreus, e a Og, rei de Bazã, e a todos os reinos de Canaã, e deu a sua terra em herança a Israel, seu povo. O teu nome, ó Yahvé, permanece perpetuamente, e a tua memória, ó Yahvé, de geração em geração. Pois Yahvé julgará o seu povo e se arrependerá em atenção aos seus servos. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Têm boca, mas não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, não há respiro algum na sua boca. Semelhantes a eles se tornem os que os fazem, e todos os que confiam neles. Casa de Israel, bendizei a Yahvé. Casa de Arão, bendizei a Yahvé. Casa de Levi, bendizei a Yahvé. Vós, os que temeis a Yahvé, louvai a Yahvé. Bendito seja desde Sião, Yahvé que habita em Jerusalém. Louvai a Yahvé. Salmo 136. Louvai a Yahvé porque ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Louvai ao Deus dos deuses, porque a sua benignidade é para sempre. Louvai ao Senhor dos senhores, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que só faz maravilhas, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que com entendimento fez os céus, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, porque a sua benignidade é para sempre. O sol para governar o dia, porque a sua benignidade é para sempre. A lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua benignidade é para sempre. Que feriu o Egito nos seus primogênitos, porque a sua benignidade é para sempre. E tirou a Israel do meio deles, porque a sua benignidade é para sempre. Com mão forte, com braço estendido, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que dividiu o mar vermelho em 2 partes, porque a sua benignidade é para sempre, e fez passar Israel pelo meio dele, porque a sua benignidade é para sempre. Mas derribou a Faraó com o seu exército no mar vermelho, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que guiou o seu povo pelo deserto, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que feriu os grandes reis, porque a sua benignidade é para sempre. E deu morte a reis famosos, porque a sua benignidade é para sempre. Seom, rei dos amorreus, porque a sua benignidade é para sempre. E Og, rei de Bazã, porque a sua benignidade é para sempre. E deu a terra deles em herança, porque a sua benignidade é para sempre. Sim, em herança a Israel, seu servo, porque a sua benignidade é para sempre. Que se lembrou da nossa humilhação,
porque a sua benignidade é para sempre. E nos remiu dos nossos inimigos, porque a sua benignidade é para sempre. Que dá mantimento a toda a carne, porque a sua benignidade é para sempre. Louvai ao Deus dos céus, porque a sua benignidade é para sempre. Isaías, hoje a gente encerra o livro do profeta Isaías, capítulo de número 66. Assim diz Yahvé: o céu é o meu trono e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificaríeis vós? Em que lugar seria o meu descanso? Porque a minha mão fez todas essas coisas e todas essas coisas foram feitas, diz Yahvé. Mas eis para quem olharei: para o pobre e abatido de espírito e o que treme diante da minha palavra. Aquele que mata um boi é como aquele que fere um homem. Aquele que sacrifica um cordeiro, como aquele que degola um cão. Aquele que oferece uma oblação, como aquele que oferece sangue de porco. Aquele que queima incenso, como aquele que bendiz a um ídolo. Também estes escolhem os seus próprios caminhos, e a sua alma toma prazer nas suas abominações. Também eu quererei as suas ilusões, farei vir sobre eles os seus temores. Porquanto clamei e ninguém respondeu, falei e não me escutaram, mas fizeram o que é mal aos meus olhos e esconderam aquilo em que eu não tinha prazer. Ouvi a palavra de Yahvé, vós que tremeis diante da sua palavra, vossos irmãos que vos aborrecem e que para longe vos lançam, por amor do meu nome dizem, Yahvé seja glorificado, para que vejamos a vossa alegria. Mas eles serão confundidos. Uma voz de grande rumor virá da cidade, uma voz do templo, a voz de Yahvé, que dá o pago a seus inimigos. Antes que estivessem de parto, ela deu à luz. Antes que lhe viessem as dores, ela deu à luz a um filho. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra em um só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz a seus filhos. Abriria eu a madre e não geraria, dizia Yahvé. Geraria eu e fecharia a madre? Diz o teu Deus. Regozijai-vos com Jerusalém e alegrai-vos por ela. Vós todos que a amais, enchei-vos por ela de alegria, todos que por ela pranteastes, para que mameis e vos farteis dos peitos das suas consolações, para que sugueis e vos deleiteis com o resplendor da sua glória. Porque assim diz Yahvé: eis que estenderei sobre ela a paz, como um rio, e a glória das nações, como um ribeiro que transborda. Então mamareis, ao colo vos trarão, e sobre os joelhos vos afagarão. Como a alguém que sua mãe consola, assim eu vos consolarei, e em Jerusalém vós sereis consolados. Isso vereis, e alegrar-se-á o vosso coração, e os vossos ossos reverdecerão como erva tenra. Então a mão de Yahvé será notória aos seus servos, e ele se indignará contra os seus inimigos. Porque eis que Yahvé virá em fogo, e os seus carros como um torvelinho, para tornar a sua ira em furor, e a sua repreensão em chamas de fogo. Porque com fogo e com a sua espada entrará Yahvé em juízo com toda a carne, e os mortos de Yahvé serão multiplicados. Os que se santificam e se purificam nos jardins uns após os outros, os que comem carne de porco e abominação e o rato, juntamente serão consumidos, diz Yahvé, porque conheço as suas obras e os seus pensamentos. O tempo vem, em que ajuntarei todas as nações e línguas, e virão e verão a minha glória. E porei entre eles um sinal, e os que deles escaparem, enviarei às nações, a Tarsis, Pul e Lude, flecheiros, a Tubal e Javã, até as ilhas de mais longe, que não ouviram a minha fama, nem viram a minha glória, anunciarão a minha glória entre as nações. Trarão todos os vossos irmãos, dentre todas as nações, por presente a Yahvé, sobre cavalos, em carros, em liteiras, sobre mulas, dromedários, ao meu santo monte, a Jerusalém, diz Yahvé. Como quando os filhos de Israel trazem suas ofertas em vasos limpos à casa de Yahvé. Também deles tomarei alguns para sacerdotes e para levitas, diz Yahvé, porque como os céus novos e terra nova, que hei de fazer, estarão diante da minha face, diz Yahvé.
assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que, desde uma festa da lua nova até a outra, e desde um sábado até o outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz Yahvé. E sairão e verão os corpos mortos dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e serão um horror para toda a carne. Amém? Vimos os nossos textos de hoje, então, em Josué, no capítulo 6, que Deus deu Jericó. Novamente, nós temos o aprendizado que Deus dá, mas o homem precisa tomar posse. Tomar posse é possuir, isto é uma ação, e uma ação exige esforço. E nesse caso, mais do que o esforço da batalha, exigiu obediência. Pelo ficar em silêncio, pela estratégia de rodear a cidade, pelos 7 dias rodeando, pelas 7 voltas no último dia, e exigiu fé, muita fé, para acreditar que o barulho iria derrubar o muro, num tempo em que a física ainda não podia explicar isso. Então, que nós possamos aprender que Deus tem nos dado muita coisa, e muitas delas nós estamos deixando passar porque falta tomar posse, falta uma ação, falta uma atitude da nossa parte. Que nós possamos acordar a tempo e receber, tomar posse de tudo que o Senhor tem nos dado. E nos Salmos, é tão interessante observar esse Salmo porque ele está falando exatamente, o 135, de tudo o que nós vimos em Deuteronômio. E também cita uma parte de Isaías que fala sobre os ídolos. Então nós podemos entender que a Bíblia, apesar de seus 40 ou mais escritores, teve um único autor. Escrever é do homem. Mas a inspiração do texto vem do Espírito Santo. O autor é o Espírito Santo de Deus, os escritores são os homens. E que nós possamos entender que isso acrescenta os créditos a essa Bíblia, a idoneidade a esta palavra. E esse mesmo Espírito Santo é que revela todas as coisas. E o salmista, no Salmo 136, ele tem uma revelação da benignidade de Deus, tanto que ele repete para que todos possam entender esse cântico, onde um fala, traz à memória algo que o Senhor fez, e todos respondem que a benignidade do Senhor é para sempre. Essa convicção precisa estar em nós. E hoje, no último capítulo do profeta Isaías, encerrando o livro de Isaías, nós vemos mais uma vez o Senhor falando que ele não se impressiona com os rituais, com as ofertas, com as tradições, ele se impressiona com o coração, o espírito abatido e com aquele que reverencia a sua palavra. Precisamos aprender a ter reverência pela palavra de Deus. Amém? Vamos orar? Pai santo, bendito, maravilhoso, fiel e justo, nós te louvamos e bendizemos pelo teu amor e tua misericórdia. Te damos graças porque a tua benignidade é para sempre. Nós te louvamos, te engrandecemos, confiamos no Senhor porque a tua benignidade é para sempre. Que a nossa reverência seja sempre por essa palavra e que as nossas ações nos levem a tomar posse de tudo que o Senhor já deu. Te louvamos e bendizemos em nome de Jesus. Amém. Shalom.